Mas antes de continuar a história de Yaakov, a Torá conta um pouquinho sobre a vida de Yitzhak, o pai. Então, Yitzhak, ele tinha uma profissão. O principal trabalho dele era cavar poços. E ele estava cavando poços, mas sempre dava problema. O primeiro poço que Yitzhak cavou, vieram o povo nativo e roubou aquele poço. Falou, não, você cavou esse poço na nossa terra, então o poço é nosso. Aí então, Hashem puniu eles por terem pegado aquele poço de Yitzhak. Então Hashem fez com que o poço secasse, não desse mais água. Aí o poço se tornou inútil. Yitzhak depois, ele cavou um segundo poço. E de novo, aqueles habitantes malvados vieram e tomaram o poço à força. Aí então Hashem puniu eles de novo, fez com que o poço secasse e ficasse inútil. E o terceiro poço que Yitzhak cavou, os habitantes não tentaram mais roubar, porque eles já tinham aprendido a lição. Eles sabiam que se eles roubassem, Hashem ia punir eles de novo. Então eles fizeram paz com Yitzhak. E esses 3 poços simbolizam os 3 templos, os 3 Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash foi lindo e maravilhoso, mas vieram os Goim e destruíram ele. O segundo Beit HaMikdash também foi lindo e maravilhoso, mas também vieram outros Goim e destruíram ele. Mas o terceiro Beit HaMikdash, esse sim vai ser um Beit HaMikdash que vai trazer a paz entre os Goim e os Yehudim. Então ele nunca vai ser destruído, vai ser um Beit HaMikdash eterno. E aí passaram muitos e muitos anos e Yitzhak, ele ficou bem velhinho. Agora ele já estava com medo de que ele ia morrer. Então ele resolveu abençoar o filho. E tem que se abençoar o filho primogênito, o mais velho. Yitzhak não sabia que Esav já tinha vendido esse direito de ser o mais velho para Yaakov. Então ele ainda pensava que Esav era o primogênito. Ele chamou Esav e falou, olha, eu quero te dar uma brachá. Então faz o seguinte, vai na floresta, caça um bom animal, me traz essa comida e aí então eu vou conseguir te abençoar. E Esav ficou todo feliz. Ele foi para a floresta e foi caçar. Mas Yitzhak pediu uma coisa bem específica. Ele falou, caça com as suas armas, porque Esav tinha um outro jeito de caçar. Ele tinha uma roupa que era muito, muito especial. Era uma roupa que ela tinha o desenho de todos os animais do mundo. E já que esses desenhos eram tão realistas, os animais eles ficavam hipnotizados por aquela roupa e eles se aproximavam dela. E aí era muito fácil caçar os animais, eles estavam pertinho de você. Mas Yitzhak falou, não, eu quero que você caça com as suas armas, tem que ser com esforço. Então Esav foi para a floresta caçar. E Rivka, a esposa de Yitzhak, ela estava escutando essa conversa e ela já sabia que Esav não era o primogênito, era Yaakov que era o primogênito. Então ela chamou Yaakov e falou, sabe o que seu pai está fazendo? Seu pai vai abençoar seu irmão porque ele não sabe que você é o primogênito. Então vai lá, finge que você é Esav e ganha brachá em vez do seu irmão. Mas Yaakov falou, mas o quê? Eu vou enganar meu pai? Não posso fazer isso. Ele falou, não, eu já vi por profecia que essa brachá é para você. Você que tem que ganhar ela. Então você não vai estar enganando, você vai estar cumprindo a profecia. E Yaakov falou, tá bom, mas tem um problema. O papai, ele sabe que eu sou muito diferente de Esav. Eu tenho uma pele lisinha, normal, mas o Esav tem uma pele peluda. Então, quando eu chegar perto dele, ele pode me mexer e ele vai perceber que eu não sou Esav. Ele fica falando, não se preocupa, eu vou colocar peles de animais nas suas mãos e no seu pescoço. E aí, quando ele te mexer, ele não vai perceber que você não é peludo. Ele vai mexer na pele e achar que é aquela sua pele, não a pele de um animal. Yaakov falou, tá bom. Então ele foi para Yitzhak, levou uma comida. Ele estava com as peles nas mãos e no pescoço. Chegou para Yitzhak e falou, papai, eu tô aqui, pode me abençoar. Mas Yitzhak desconfiou. Ele falou, mas espera aí, essa sua voz é a voz de Yaakov, não é a voz de Esav. Deixa eu te mexer. Aí ele mexeu, e ele mexeu nas peles de animais que estavam nas mãos e no pescoço. Então ele pensou, olha, que estranho, essa é a pele de Esav, quer dizer que esse aqui é Esav.
Então Yitzhak falou, tá bom, então vou te abençoar. Ele deu uma brachá linda e maravilhosa. E aí Yaakov saiu do quarto e chegou Esav. E Esav chegou com a comida e falou, papai, vem me abençoar. Mas Yitzhak falou, mas você já estava aqui, como assim? Eu já abençoei você. Mas Esav gritou, não, aquele não era eu, aquele era Yaakov, ele vive me enganando. Ele me enganou para eu vender para ele o direito da primogenitura e agora ele me enganou e ele pegou a minha brachá. Yitzhak falou, peraí, você vendeu para ele a sua primogenitura? Ele falou, sim. Ele falou, então a brachá também é dele. Ele que tá certo, não você. Mas Esav começou a chorar e falou, não, papai, por favor, eu também quero uma brachá, por favor. Você pode me dar uma brachá, por favor, por favor, por favor. Então Yitzhak falou, tá bom, então vou te dar uma brachá. E ele também deu uma brachá, mas foi uma brachá bem menor do que a brachá de Yaakov. Então Esav ficou com muita raiva de Yaakov. Ele queria matar Yaakov. E Rivka ficou muito preocupada. Ela falou para Yaakov, olha, o seu irmão está querendo te matar. Foge para o meu pai, que ele está em Haran, e fica lá até que Esav fique mais calmo. E Yaakov falou, tá bom. E ele saiu da cidade dele e foi para o tio dele, foi para Haran.